Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje o tema será sobre Lean Office na prática, digitalização, low code e padronização. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo para um bate-papo, o Mozart Janner, ele é diretor de Facilities da GBA Facilities, e o Eduardo Dalla Vecchia, que é Head de Operações da Falcos. Essa live ela está sendo gravada, depois a gente vai publicar no nosso canal do Grupo Lean no YouTube. E eu quero que vocês fiquem muito à vontade para o pessoal aqui que está com a gente online e agradecer por estar prestigiando aqui a live. Vocês podem colocar suas perguntas desde o início aqui para os nossos convidados e na medida que a live vai avançando eu vou direcionando para eles. Legal? Então é isso. Eduardo, Mozart, obrigado por ter aceitado o convite. E, por favor, se apresentem. Essas honras aí, moça. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Meu nome é Mozart, eu sou diretor de Facilities e fundador da GBA Facilities. Sou gaúcho aqui de Porto Alegre, enfrentando aí alguns probleminhas referente à enchente. Acredito que todos estejam situados aí desse contexto bastante especial que a gente está vivendo. E eu fundei essa empresa há 10 anos atrás, eu tenho 33 anos de idade, então eu comecei bastante jovem, assim, no mercado. E hoje a empresa tem mais de 500 funcionários, a gente está em 15 estados do Brasil, 60 municípios, 120 localidades e mais de 60 clientes, né? Então a gente tem um desafio bastante grande para comportar essas questões territoriais, né? E está muito pulverizado dentro das nossas operações. E a gente enfrenta muitos desafios também em relação ao crescimento, né, que a gente tem dentro do negócio. Acho que todo negócio tem fases, né, de maturidade, e acho que o tema Lean nesse momento vai ser bastante apropriado. Eu acho que a ideia, no final das contas, é a gente poder dividir um pouquinho os nossos desafios, por que que o Lean se tornou importante dentro do negócio. Tive a oportunidade de acessar um pouco melhor, porque eu não sou especialista em Lean, eu sou empreendedor, né? Mas olhando esse projeto de perto, a evolução como um todo, eu vejo uma metodologia como algo indispensável para o nosso negócio. Não vou conseguir viver mais sem, né? Essa filosofia de trabalho que eu acho fantástico e está sendo um divisor de águas dentro do nosso negócio. Então, fazendo uma apresentação rápida, acho que no decorrer aí do nosso bate-papo a gente pode explicar um pouquinho o que a GBA faz, o que significa Facilities e entrar um pouquinho mais no nosso dia a dia para poder colaborar com todo mundo aí que está dividindo a sua atenção às 8 da noite, né, numa quarta-feira aí para poder aprender, né, e poder aplicar de repente nos seus negócios. Obrigado. Muito bom. Eduardo, Vamos lá, então. Eu sou o Eduardo Dalla Vecchia, eu sou Head de Operações, consultor aqui da Falcos, que é a empresa de consultoria que tem apoiado a GBA nessa jornada de melhoria, né? Então, a gente tem alguns desafios grandes ali, um segmento diferente, né? A gente está muito acostumado em ver linha indústria, enfim, alguns outros negócios, mas a gente começou uma aplicação lá de Office, né? Uma empresa de serviço. Então, a ideia é compartilhar aqui com vocês alguns aprendizados, também alguns problemas que a gente tem enfrentado, como que a gente tem resolvido, né, para mostrar um pouquinho aí para vocês. muito bom. Então vamos lá. Bom, a gente tem gente aqui de todo lugar do país, hein? Então, a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, Goiás, Ceará, São Paulo. Excelente. Vamos lá. Falando então a respeito do Lean Office. Eduardo, se você pudesse dar para a gente aí uma base, né? Até porque essa live ela vai ser assistida por pessoas também que estão em níveis diferentes de conhecimento de Lean. Se você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre o que é o Lean Office. Bom, acho que não tem como a gente falar de Lean Office sem falar primeiro do Lean propriamente dito, né? E tem várias definições, assim, se a gente for buscar na internet, literatura, enfim. Mas sendo bastante sucinto, assim, eu gosto de ver o Lean, particularmente, como um modelo de gestão, né, uma forma de trabalhar que visa agregar mais valor aos clientes, né, entregar um serviço melhor, com mais velocidade, enfim, através da melhor utilização dos recursos de um negócio, né? E isso passa, assim, muito forte também pelo desenvolvimento das pessoas que estão nesse negócio.
Então, quando a gente fala do Lean no Office, né, nada mais é do que aplicar esse conceito, essa visão em ambientes administrativos, né, tendo em vista que o Lean, propriamente, ele nasceu na indústria, né, mas a gente vê uma extrapolação disso e outros segmentos aplicando, né, então a gente vê Lean hoje no agro, em hospitais, enfim, né, então quando a gente fala do Office é o quê? É aplicar, né, essa visão, e aí a gente sabe que tem várias técnicas, ferramentas, conceitos, né, em ambientes administrativos. Então, se a gente fosse simplificar, né, pegar esses processos administrativos e fazer com que eles sejam mais eficientes, né, que eles precisem menos recursos para conseguir chegar no resultado final. Então, se fosse sintetizar, eu acho que eu iria por esse caminho aí. Eduardo, e essa definição que você deu é justamente a definição também que eu vou no mesmo caminho. Muitas vezes a gente utiliza o termo Lean Office, Lean Production, Lean Warehousing, Lean Service, mais como uma forma de facilitar na particularidade da aplicação. Mas não existe Lean Office, não existe Lean Production, porque o que existe é o Lean, é uma filosofia de gestão. É isso, Exatamente. né? O que eu vejo, né, que quando a gente bota esses nomes, esses rótulos, na verdade ali as pessoas fazem talvez uma simplificação da resolução de alguns problemas específicos daqueles negócios, daqueles segmentos, né? Que aí podem ser comum a empresas que são ali similares àquela, né? Mas se a gente vai na essência, naquilo que está por trás, tudo é Lean, né? Tudo é a gente olhar para um processo, ver uma forma de fazer melhor e aplicar, né? Eu É acho que legal ali a essa essência é isso, definição. né? A essência do Kaizen, né? É legal essa definição e esse alinhamento, porque quando a gente não tem essa base, às vezes a gente começa a criar um monstrinho em paralelo, né? Com vida própria e ele acaba sendo desconectado da essência. Então é sempre Exato. importante a gente trazer isso. Ô Mozart, falando um pouquinho sobre Lean Office, conta um pouquinho da história. Qual que foi o seu contato com Lean? Como que você trouxe ele para sua empresa? Legal, vamos lá. Acho interessante também contextualizar, né, o cenário da empresa e já aproveitar o momento para explicar o que a gente faz. Ah, a GBA Facilities, ela trabalha com serviços muito relacionados a gerenciamento de infraestrutura para serviços essenciais. Em linhas práticas, a gente trabalha com serviços de portaria 24 horas, jardinagem, manutenção predial, limpeza, copa, recepção, apoio administrativo e pós-operacionais diversos. Nosso cliente são empresas privadas de médio e grande porte, aí entrando até dentro do mundo da indústria, é muito comum as indústrias terceirizarem essas áreas de segurança, de limpeza, controle de acesso e serviços essenciais. E só para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio da GBA, a gente cresceu mais de 25 vezes de 2016 até 2024. Então pensa que a cada nível que a gente sobe, novas necessidades vão se criando, inclusive de cultura, de DNA, de processos, de software, de gente. Então, eu cresci assim 99% por transpiração, né? Muito na força de vontade, na energia, na criatividade, na resolução dentro daquilo que eu entendia, mais a nível de feeling. Só que chega um momento que tu não consegue mais crescer se tu não revisitar o teu modelo de trabalho. Então, a relação entre esforço e crescimento, ela começa a criar um gap. Tu não consegue avançar na mesma velocidade de sempre. Então, o que aconteceu na GBA? A gente cresceu vertiginosamente 25 vezes. A gente saiu, sei lá, de 10 funcionários para mais de 500 funcionários. E em 15 estados, em 120 localidades, atendendo muitos clientes. Então, a gente começou a ter muita dificuldade de gerenciar o dia a dia do nosso negócio, né? Foi quando eu parei e pensei, cara, isso aqui é loucura, eu preciso pensar uma forma diferente de operar esse negócio, senão isso aqui vai implodir, não vai avançar. A gente vai começar a andar para trás. Porque na prática, a falta de eficiência te gera prejuízo, te gera cliente detrator, né? A gente está falando de perda de cliente, a gente gera um estresse diário e emocional para todas as partes envolvidas, todos os stakeholders, seja funcionário, seja colega de trabalho, seja líder, seja cliente, seja fornecedor. Então foi o momento que eu coloquei minha cabeça no travesseiro, eu disse assim, cara, eu preciso virar essa chave, preciso pensar diferente, né? Então, o Lean entrou muito nessa turbulência.
E quando eu comecei a acessar o que significava Lean na prática, porque na teoria fica um pouco solto, né? Ah, Lean, metodologia de processo, filosofia de gestão e tal, mas quando a gente vai a nível prático, a gente vê assim em tempo real os efeitos que isso causa e o quanto isso serve como base para um crescimento sustentável. Se eu tivesse que dar uma opinião pessoal minha, né, vivendo esse contexto de gestão Lean dentro da GBA, eu acho que isso deveria ser mandatório para todo e qualquer negócio. E aí, normalmente, o empresário, que é o meu papel, olha para o custo. Só que minha provocação é quanto custa a ineficiência e quanto custa o meu investimento para criar uma metodologia que vai levar o meu negócio para outro nível. Então, a gente vê uma relação de risco-ganho do projeto não dar certo ou o projeto alavancar muito discrepante. Então, assim, para nós foi um divisor de águas. O Eduardo tem sido papel fundamental. Esses dias eu falei para ele, eu disse assim, cara, o que seríamos de nós sem a tua figura, sem o teu papel e sem essa metodologia do trabalho, né? Do Lean. E eu entendo que a gente está se preparando para ir para outros níveis, né? A GBA é uma empresa bastante ambiciosa sob ponto de vista de crescimento. Chegou um momento que a gente teve que parar para pensar em processo, pensar em estrutura, pensar em modelo de gestão. Então, o Lean trouxe, assim, me trouxe energia para continuar crescendo do jeito certo, né? De um jeito mais sustentável. Eu tenho um perfil muito acelerado, né? Então, estou sempre querendo evolução das coisas, mas eu acho que às vezes é extremamente necessário a gente pensar em cada vez mais otimizar recurso e criar promotores da marca, né? Não tem coisa pior do que criar um detrator. Esse é o tipo de custo que, para mim, é inestimável. Um cliente simplesmente não te indicar ou ir na internet, né, e simplesmente emitir uma imagem ruim da prestação de serviço ou produto, seja o que for, né? Então, hoje é um braço que eu não vivo mais sem, né? É um caminho sem volta e aquelas pessoas que não conhecem o Lean, né, seja empresários ou médias empresas, né? Se eu tivesse que dar um conselho procura, procura ajuda, né? Procura profissionais para ajudar, porque eu não tenho dúvidas que isso leva qualquer negócio para outro nível, assim, e acaba se tornando extremamente necessário para empresas de médio e grande porte, que está sendo o nosso caso nesse momento. Então, é matando um leão por dia. Acho que o Eduardo vai trazer um pouquinho na prática o que que é diversos desafios, é questão de engajamento. Pensa assim, tu chegar para o teu time e dizer, galera, olha só, sabe a forma que vocês trabalhavam antes? Apaga, agora vai ser de outro jeito, né? A questão de revisitar os processos e trazer isso dentro de um fluxo de trabalho, tem pessoas que não aceitam, e eu falo que empresas e pessoas são a mesma coisa. Às vezes eu escuto assim, ó, minha empresa não está crescendo. Não, não é tua empresa que não está crescendo, é tu que não está crescendo. Empresa é feito de gente, né? Então, é um processo que a gente tem que transformar a mentalidade não só dos líderes, enfim, fundadores e as partes de liderança dentro do negócio, mas para todos os colaboradores que estão inseridos naquele negócio. E se não tiver uma questão que eu chamo de buy-in, ou seja, tem que comunicar muito bem, as pessoas precisam comprar a tua ideia. E aí também já vem um outro desafio da comunicação, né? Então, cara, no dia a dia a loucura, é difícil de escrever assim, né? Mas a gente pode trazer alguns exemplos reais para o pessoal ter ideia do tamanho do desafio, mas é bastante interessante e de repente a gente possa voltar aqui daqui uns anos, né? E trazer assim números espantosos, positivamente falando, sobre como o Lean tem potencial para impactar a vida das pessoas, né? Inclusive na qualidade de vida de trabalho, né? Porque pensa, tu acorda de manhã e dorme de noite resolvendo pepino. O pepino, às vezes, vem de um gargalo, vem de uma anomalia de um processo mal feito, mal desenhado, que ninguém parou e questionou. Por que que esse processo tem 15 etapas e não 8? Por que que existe redundância aqui, né? Por que que não tem uma automação ali? E eu tô vendo isso no dia a dia. E aí, quando a gente muda uma etapa, ou um processo, ou uma demanda,
eu fico assim, cara, como é que eu vivia sem esse negócio, meu? É insanidade. Então, eu divido muito com o Eduardo esses pontos e fico muito feliz, assim, de ter tomado essa decisão. No início dá um frio na barriga, né? Aquela mudança e tal. A gente também tem uma resistência à mudança, porque isso gasta energia bastante e também recurso. Mas, assim, vai ser um divisor de água para a história da GBA. Muito Ô, bom. Bruno, Aliás, é algo incomum, hein, Mozart? Porque possivelmente há raríssimos, há pouquíssimos cases no Brasil com aplicação do Lean na área de facilities. E eu diria isso até dentro da própria indústria, onde você já tem o Lean já sendo praticado, aplicado há muitos anos. Então, assim, eu estou também muito curioso também, a nossa próxima etapa aqui, que a gente vai mergulhar um pouquinho mais sobre o case, poder falar sobre as particularidades. Inclusive, uma outra particularidade, que depois vou pedir para vocês explicarem também, é a questão do termo, né? O low code. Então, passar por tudo isso. E aí, Edu, eu queria já então que a gente já fosse já para o slide, porque a gente já começa a entrar nos detalhes do case, compartilhar e dar exemplos práticos para o pessoal. claro. Eu vou até aproveitar a fala do Mozart, né? Para a gente começar a falar um pouco do case e chamar a atenção para alguns aspectos, assim, que talvez vocês perceberam, né? Primeiro que, assim, o Mozart, ele é o diretor da empresa, né? O CEO. Então, a importância do apoio da alta administração e dessa alta administração está comprada no projeto. A gente tem avanços significativos quando a gente tem essa configuração dentro de uma aplicação de Lean. E o outro ponto que eu gosto de destacar, né, que às vezes é uma dificuldade a gente chegar nesse nível, é as empresas verem no Lean uma forma de desenvolver um diferencial competitivo. Não é só um projetinho, uma semana Kaizen, né? Isso extrapolado ao longo do tempo, isso vira diferencial competitivo. Quando o Mozart diz que no ramo dele, no segmento dele de facilities, a gente não conhece empresas fazendo isso, e que ele já começou e ele está acelerando, ele em pouco tempo vai passar eles em eficiência operacional, né? Então, são características desse case aí que a gente gosta de frisar, né? E que é uma dificuldade, às vezes, a gente chegar nesse nível das empresas. Mas falando do caso da GBA e do tema aqui, né, Lean Office, Low Code, padronização, acho que vamos começar explicando, né, da onde surgiu isso tudo. Então, como o Mozart falou ali, ele percebeu a necessidade de fazer diferente, né, de revisitar o modelo operacional dele. E a gente, Falcos, né, foi para fazer um diagnóstico. Então, a gente foi para entender como é que estava o modelo operacional, quais eram as oportunidades, para a gente conseguir montar uma estratégia, buscar essa excelência operacional. Tá? Então, a gente não foi para fazer uma implantação de Lean Office. E acho que esse é um ponto importante para o pessoal se atentar, né? A gente foi para ver as dores do negócio. Então, quando o Mozart diz assim, eu preciso ter um modelo operacional que sustente um crescimento que já foi de 25 vezes e pode continuar nessa batida, eu tenho que pensar no modelo operacional e buscar as boas práticas que vão sustentar isso. Nunca é a ferramenta pela ferramenta, o método pelo método, né? E aí, quando a gente faz esse diagnóstico, percebe algumas coisas, a gente monta o que a gente chamou lá de sistema GBA de excelência, que é uma estratégia, um modelo próprio, vamos dizer assim, né, onde a gente vai trabalhar alguns aspectos, né? E é isso que eu até vou colocar na tela aqui para vocês verem, né? Deixa eu compartilhar aqui. Só me dá um ok aí, Bruno, quando tiver. Pronto, já está aparecendo. Tá. Então, quando a gente montou lá o sistema GBA de excelência, que eu falei, a gente olhou para alguns dos pontos que a gente via como fundamental ali, a gente abordar dentro do negócio, e a gente representou eles como todo o pessoal da engenharia gosta, né, Bruno? Uma casinha, né? Fica muito fácil de entender. Então, a gente colocou na base dessa casinha, né, a questão de processos robustos. O que era isso? Processos mapeados, padronizados e inteligentes. A gente via que tinha oportunidade ali, a gente redesenhar processo e era o nosso ponto de partida, né? E aí, quando a gente fala desse processo, né, vocês talvez estão pensando, tá, mas uma empresa de facilities é lá o processo de limpeza, não nesse nível ainda, a gente vai chegar lá, mas principalmente o back-office, porque tem uma característica no negócio deles que eles atendem vários estados do país, várias localidades,
Então, eles têm supervisores no país todo que estão passando nessas operações, nesse posto de trabalho, e eles geram uma série de necessidades para o pessoal do back-office que está lá em Porto Alegre. Então, aqui a gente tem um fluxo de informação intenso, né? E a gente tem vários processos acontecendo. Então, a gente falou, opa, a gente precisa olhar para isso aqui, como está acontecendo, porque tem oportunidades aqui. Então, a gente botou isso na base da casa. E aí, a gente estabeleceu 3 pilares para a gente trabalhar, que é o quê? Tecnologia para processo, que é onde a gente vai entrar aqui no low code, né? Como que a gente pode pegar esses processos bem desenhados e digitalizar eles? A tecnologia vem para ajudar, então a gente quer utilizar e tirar o máximo possível disso, né? Porque isso vai viabilizar esses processos desenhados. A gente colocou um pilar ali de modelo de gestão eficaz. Então, o que que é? A gente estruturar muito bem esse modelo, né, de indicadores, reuniões, metas, enfim. Pessoal que já tem um pouquinho mais de conhecimento de linha, aqui a gente vai trabalhar muito forte a parte de gerenciamento diário, o GD. Inclusive, a gente tinha no cronograma, a gente ia iniciar os GDs agora no mês de maio, e aí, em virtude de todas as questões de enchente, a gente teve que jogar um pouquinho para frente ali. E um último pilar ali de data driven. Então, assim, o que a gente quer com esse pilar, né? Esse é um pilar quase que exploratório. A gente percebeu que o negócio dele, a gente consegue gerar muito dado e é um negócio sensível, né? O cliente ele é muito sensível. Então, a gente precisa resolver o problema antes mesmo dele ocorrer. E a gente consegue antecipar um problema que a gente está, estou chamando de problema aqui, mas seria uma reclamação do cliente. Se a gente tiver uma base de dados, a gente consegue construir modelos preditivos que a gente consegue, antes de algo acontecer, ir lá e tomar uma ação. Então, a gente estruturou, vamos dizer assim, esses pilares, que eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que a gente está fazendo isso, né? Para quê? Para buscar, primeiro, estabilidade. Então, quando o Mozart traz na fala dele assim, cara, não dá para a gente ficar em conflito aqui e ter um dia a dia muito pesado, enfim, né? Porque a gente não sabe se está dando certo ou não, a gente precisa ter uma operação estável, né? Isso vai garantir o quê? Rentabilidade, que é um ponto fundamental para qualquer negócio. A gente precisa ser um negócio rentável para que ele continue existindo. E também garanta a expansão, que o Moza trouxe ali na fala dele. E o que a gente está buscando com isso, em essência, né? A satisfação dos colaboradores e clientes, que é a base do negócio, né? É um negócio feito por pessoas, né? E, porque é uma terceirização de mão de obra, então, quando ele cresce, ele traz mais gente para o negócio, isso é indispensável. E aí, o objetivo da live aqui é a gente mostrar um pouco de low code, lean office, enfim, eu vou dar uma ênfase aqui nessa questão de processos robustos, tecnologia para os processos, mostrando como que a gente tem feito isso. Então, assim, o que é o low code, né, Bruno? Tinha perguntado ali. São ferramentas que permitem a gente construir sistemas, software, né, soluções digitais, sem ter que escrever código, né? Ou eu ter que escrever o mínimo possível de código. Então, uma analogia, assim, para que o pessoal entenda, né? Antigamente, se eu fosse fazer um formulário para fazer uma pesquisa, eu ia ter que programar lá uma página em HTML, colocar um formulário de contato lá em PHP, e isso era tudo linha de código. Hoje em dia a gente pega, vai lá no Google Forms, arrasta um tipo de pergunta, configura, lá 5, 10 minutos está pronto para uso, né? O low code é isso, é facilitar a construção de uma solução digital. Só que existem soluções, né, disponíveis na maioria das empresas que não estão sendo utilizadas. Quando eu falo isso, estou falando especificamente das soluções da Microsoft. Hoje em dia, a gente sabe que tem uma série de empresas que têm licenças de Office 365, as pessoas usam o Teams, por exemplo, só que nessa licença existem umas ferramentas ali, como o SharePoint, Power Automate, enfim, que permite a gente digitalizar uma série de processos e fazer algumas automações, até construir aplicativos. Então, isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né, e como isso tem ajudado nesse redesenho de processos da GBA. Então, quando a gente fala de Lean Office, né, entrando um pouquinho até no que a gente falou no início, né, eu entendo que ele é até mais simples do que a gente pegar o Lean Manufacturing, que tem uma série de ferramentas e conceitos. O Lean Office é muito pegar um processo, analisar ele, discutir, entender onde é que estão as oportunidades, redesenhar, né? E isso é por inteligência realmente do processo. Só que qual que é a dificuldade que a gente enfrenta, né, numa jornada de Lean Office, uma dificuldade tradicional? A gente faz lá um procedimento operacional dizendo, ó, se fizer, começa tudo num e-mail que tem que conter a informação A, B e C, né?
Aí, quando a gente vai ver na prática, a pessoa não está seguindo. Quando a gente desenvolve uma solução digital, a gente consegue, vamos dizer assim, forçar que aquele desenho construído seja executado. Tá? Então, eu vou mostrar um pouco como é que a gente tem feito isso aqui. Não sei como o pessoal já viu isso, né? Mas dentro lá, como eu falei, das soluções da Microsoft, tem uma que é o SharePoint, tá? Que é uma ferramenta low code aqui que permite a gente construir bibliotecas para gerenciar arquivos, que é, vamos dizer assim, a maioria das empresas utiliza para isso, mas permite criar uma lista, né? Com vários itens e informações, como se fosse uma tabela de Excel. Então, o que a gente tem feito lá? Por exemplo, a gente pega um desenho de processo, né? Vou passar aqui. Por exemplo, esse aqui é um processo de admissão, né? Então, como é que a gente tem feito essa jornada? A gente desenha o estado atual, né? Rediscute o que poderia ser melhor, enfim, entende as dores, onde é que estão as principais dificuldades do famoso correto e completo, né? Que dentro de um fluxo de informação é muito importante. E quando a informação avança, faltando algo incompleta, vai gerar retrabalho, né? A pessoa da etapa seguinte tem que voltar na anterior para entender. Então, a gente pega isso aqui, né? Desenha esse novo estado futuro, e aí a gente vem para o sistema. A gente vem aqui para o SharePoint e a gente constrói como se fosse um Excel aqui, né? Isso é muito fácil e simples de fazer, com colunas que vão receber todas as informações desse processo, tudo que a gente vai coletando em cada uma daquelas caixinhas. Tá? A partir de que a gente cria isso, o próprio sistema ele já gera um formulário. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Está bem na frente da minha barra aqui, o negócio do Zoom aqui. Peraí. Então a gente cria ali aquela tabela, automaticamente o SharePoint ele já gera um formulário para a gente. Tá? E aí, por exemplo, eu vou fazer uma demonstração aqui com uma solicitação de férias, que é comum a várias empresas, né? Então, eu venho aqui nessa tela inicial, aqui a gente já deu uma trabalhada nela, né? Mas aqui eu criei um formulário com base naquelas colunas lá. E o que difere isso, né? Porque isso aqui é Lean Office, né? Alguém vai dizer, tá, mas isso aqui é um sistema, né? Porque aqui tem uma série de inteligência para esse processo fluir, que é um dos pontos essenciais do Lean. Como assim, Eduardo? Por exemplo, campos obrigatórios. Antes, como é que era esse processo aqui? O supervisor lá, ele preenchia uma planilha de Excel. Ele podia colocar a informação ou não. Aqui a gente bota campo obrigatório, esse processo ele nem começa se não tiver todas as informações. Né? Aí, por exemplo, tem aqui umas regrinhas, né, em relação a dias de férias, período. Tem período mínimo. Se eu agrego com a venda de férias aqui, eu não posso ultrapassar um período máximo. Isso tudo a gente bota como regras de validação do formulário. Isso, mais uma vez, garante que esse meu processo ele comece e avance somente no momento certo, né? Para a gente evitar alguns retrabalhos. E aí, bom, vou gerar um registro, né, de informações, mas o que tem por trás? O que é o low code, né? É a gente fazer aqui a automação de processo de uma maneira muito mais simples e garantir que as coisas fluam dentro do negócio. Então, por exemplo, na Microsoft tem essa ferramenta aqui que é o Power Automate. Ele está carregando o fluxo aqui, mas vocês vão ver. Olha a diferença, né, em termos de programação, né? Normalmente, quando fala de programação, a gente está acostumado com aquela tela preta, né, cheia de linha de código. Isso aqui nada mais é do que um desenho de processo aqui, né, com um fluxo, onde eu vou configurando cada uma das minhas caixinhas o que ela deve fazer, né? E aí eu consigo colocar algumas inteligências, por exemplo, aqui nesse processo de férias, o sistema ele faz uma análise aqui de uma condição e dependendo do caso, ele manda um e-mail avisando, né, diferente. Por exemplo, está fora do prazo, a mensagem é uma. Se está dentro do prazo, a mensagem é outra. Para que a gente mantenha o senso de urgência na execução do processo. Né? E antes, como é que funcionava? Alguém tinha que ir lá e avisar, ó, estou abrindo pedido de férias para tal, tal, tal. No momento que ele já preenche o formulário aqui, isso tudo acontece de forma automática, ou seja, a gente está poupando recurso. Tá? E assim, dentro aqui a gente organizou de uma forma que a gente consiga ver as atividades ali do processo numa tela de tarefas, que a gente chama. Então, vou voltar aqui, né, para vocês entenderem. Quando eu crio um formulário, é como se eu
iniciasse um processo aqui de ponta a ponta. Mas ali com o auxílio do Power Automate, conforme aquele formulário ele vai sendo preenchido, ele vai gerando tarefas. Então ele preencheu, ele vai para a próxima tarefa. Isso gera uma tarefa dentro do sistema, né? Quando ele preenche as próximas informações, vai para a próxima. Então o usuário hoje, né, da GBA, ele chega, né, e ele vem aqui em tarefas, onde a gente consegue ver todas as tarefas que estão pendentes de todos os processos. Então, pensa que esse exercício que eu mostrei aqui de forma simplificada para vocês, a gente já fez por uma série de processos internos dele. Então, o Moser, por exemplo, ele consegue chegar de manhã e dizer assim, ó, todos os meus processos aqui da empresa, o que está pendente? Né? A do processo de férias, quais são as tarefas? Tem uma tarefa de coletar a assinatura do colaborador e de processar o recibo e aviso de férias. Então, essas daqui que estão pendentes. Eu consigo ver quem, quando criou, quando concluiu. Então, a gente começa a gerar uma inteligência de dados ali para a gente conseguir avaliar lead time. Sempre que a gente faz um trabalho de Lean Office, né, a gente vai mapear um processo, a gente tá, quanto tempo demora essa atividade, né? Aí, normalmente, a gente faz uma estimativa, busca um pequeno histórico. Aqui a gente tem essa informação em tempo real para trabalhar, né? E aí a gente está fazendo um movimento aos poucos de trazer isso para um BI, né, para facilitar ainda mais essa tomada de decisão. Então, hoje a gente já Eduardo, consegue... Pode falar. eu queria levantar um ponto aqui bem interessante sobre a apresentação, é que um dos maiores desafios do Lean aplicado na área administrativa é visualizar os processos, né? Visualizar os problemas, os fluxos, os gargalos, onde que está parado. E quando a gente começa a ver essa apresentação de vocês, então vocês estão trazendo aqui à vista, compartilhando uma informação que, quando o pessoal trabalha com manufatura, é mais simples, né? Você visualiza o fluxo. Mas quem trabalha na área administrativa, isso daqui é algo, uma pepita, né? É algo assim muito valioso, porque daqui você consegue extrair problemas para poder resolver. Exatamente. Porque também há um outro aspecto que não adianta também a gente mapear, padronizar e expor se a gente não trata e não sabe o que a gente espera. Perfeito, Bruno. Acho que assim, dois pontos, né? Aqui a gente traz uma transparência quase que 100% de todos os processos, né? Quando eu digo aqui que a gente cria tarefas aqui, todas essas tarefas têm um SLA associado, que é um prazo padrão definido. Então a gente tem uma previsibilidade em termos de lead time. Quando que eu abro uma solicitação, qual o prazo máximo para eu chegar na ponta no final, né? E até um parênteses também, o SLA é uma das ferramentas mais interessantes para aplicar no Lean Office, né? Que Sim. é o Service Level Agreement, também utilizado como ANS, Acordo de Nível de Serviço. Para o pessoal que não sabe, vale a pena estudar sobre isso, porque ele é altamente eficaz em processos administrativos. E é fundamental. Exatamente, porque num processo administrativo, normalmente um colaborador, uma pessoa, ela não faz só um processo, ela se envolve em vários processos, né? Então, ela não está ali esperando um e-mail, uma demanda de braço aberto para executar naquele momento. E tem um fluxo contínuo ali, né? Como a gente pensa na indústria. Então, quando a gente define esses SLAs, a gente consegue, pelo menos, ter um nível de previsibilidade maior. E aí, voltando para o ponto que tu trouxe da resolução do problema, aqui no momento que estoura o SLA, ele já pinta de vermelho e quem sabe quais são as tarefas. A gente não vai esperar a gente descobrir isso aqui daqui 15 dias, essa é a ideia, né? Então a gente começa a ser muito mais proativo em termos de resolução de problemas de processo, começa a enxergar muito melhor isso. Então, quando eu mostrei lá o desenho anterior, que daí tem o segundo pilar lá, que é processos e rotinas de gestão, é estruturar os GDs de forma bastante objetiva, mas olhando para isso também. Então as coisas começam a se interconectar aqui, né? Uma vai retroalimentando a outra, tá? Perfeito. É, E seria pode falar. interessante também, Mozart, e você como aquele que demandou, aquele que lidera essa transformação na própria empresa, como que é fácil fazer isso? Simples? Não, não. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência. É muito complicado, assim, porque, de novo, tu tem uma forma de trabalhar e em algum momento tu precisa transformar isso dentro do teu ambiente.
Assim, se eu tivesse que dar alguns conselhos, né, de como percorrer esse caminho, a gente sempre começar com as lideranças da empresa. E é normal, é estatístico. Num grupo de 10 pessoas, vai ter uma fatia que vai comprar essa ideia e a outra não, né? Então, como o Eduardo falou, quando as coisas vêm compradas já da alta administração e se ramifica para as lideranças, o processo fica menos desafiador, mas ainda assim muito, porque é um processo de transformação de mentalidade, de forma de trabalho. A nível prático, assim, até podemos dividir aqui, né, Eduardo? O que que acontece? Quando a gente inicia com um novo projeto, normalmente a gente vai trabalhando em fases o nosso nível de cobrança e intensidade. Exemplo, a gente iniciou um processo novo. Eu não vou pegar tão pesado na cobrança desde o dia um, porque eu entendo que existe um processo de adaptação, né? Até que as coisas entrem no fluxo. Só que esse período de tolerância, por assim dizer, nesse engajamento desse novo método de trabalho meio que estourou, né? E aí eu, em conversa com o Eduardo, a gente decidiu que eu entraria na linha de frente. O que que seria isso? Cara, ter uma rotina todo dia de abrir o sistema, olhar as atividades atrasadas e me dirigir direto ao liderado do líder, né? E a gente viu o efeito positivo na prática, né? Obviamente que a gente reuniu as lideranças, então a gente explicou, né? Olha, fala com o teu time, né? Que a partir da semana que vem, eu, no caso, né? Minha figura, eu vou estar me dirigindo a essas pessoas para entender suas dificuldades e tal, porque a gente tem uma defasagem muito grande entre o sistema que está ali funcionando, por assim dizer, a nível de estrutura, versus o engajamento. E aí cada pessoa tem um desafio diferente. O profissional que não é tão familiarizado com a ordem dos processos, porque antes ele decidia a ordem com o que ele ia fazer. Tem pessoa que tem menos afinidade com plataforma, tem pessoas que têm uma mentalidade mais fixa, né? Ou seja, não é aberto para novas ideias. Então, todo dia é um desafio diferente. E aí, o seguinte, né? Aqui no Rio Grande do Sul aconteceram as enchentes, né? E, obviamente, isso foi muito grave, etc e tal, mas tem muitas pessoas, né, que escolhem bengalas que estão na sua volta para justificar o trabalho não feito, né? Então, é um jogo de comunicação, compreensão, e às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme, né? Porque, assim, o que que eu entendo, assim, uma empresa, de modo geral, não é uma democracia, né, de modo geral. Algumas pessoas da alta administração dão direção do negócio e a gente precisa fazer o máximo possível para que esse grupo de pessoas se direcione para a estratégia do negócio. Então, assim, é complicado, mas desde o momento que a gente começou a atuar, isso vem funcionando bastante. Excelente pergunta, Ellen, né? Deixa eu Já, só já fazer te... uma contribuição, Mozart, Aham. para ficar bem claro para o pessoal, né? Esse intuito, por exemplo, do Mozart descer, entender um pouco mais, né, algumas dificuldades, não é num sentido de simplesmente a cobrança pela cobrança, mas para a gente entender as dificuldades, ou seja, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar os problemas e trazer eles à tona. A gente precisa entender o que está acontecendo dentro dessa transformação que a gente está promovendo para ajudar a resolver. Né? Então, assim, aqui a gente está olhando desde questões, por exemplo, da solução que foi desenvolvida, se, por exemplo, não tem um simples bug, né? Que a pessoa está colocando uma informação e não está acontecendo o que estava previsto, ou que nem você falou, alguma dificuldade que ela tenha com o próprio sistema. Então, esse é o intuito desse movimento que a gente está fazendo agora, né? Por quê? Porque a gente precisa ter dados extremamente confiáveis. Se a gente quer trabalhar, né, numa visão de orientação para dados, construir modelos preditivos, eu tenho que ter confiança nessas informações. Então, a gente precisa tornar esse processo muito robusto. Muito bom. Quer tem A coisa que pergunta quiser da Ellen, responder? a pergunta da Ellen é aqui, ó. Vocês promovem treinamentos para melhorar a expertise dos colaboradores na nova ferramenta tecnológica? E aí eu até complemento mais uma pergunta, além dessa da Ellen, além dessa parte tecnológica, o que que vocês têm feito na parte de formação de pessoas com a filosofia Lean, né?
Qual é o conceito? Como que vocês montaram essa dinâmica com o pessoal? Bom, Perfeito. assim, acho Acho que o que Eduardo pode dividir um pouco melhor ali, mas a gente fez em fases ali as apresentações do projeto. vou pegar primeiro a parte do treinamento, né? E aí eu acho que também é um ponto que sempre tem que pensar, que é quais os recursos que se tem, porque cada aplicação vai ser diferente nesse sentido, né? Ali, por exemplo, na GBA a gente tem um apoio da administração, mas a gente ainda não tem um recurso dedicado a esse projeto, né, Lúcio? Até estamos buscando, procurando, né? Se alguém tiver interesse em participar da jornada, tem vaga aberta aí. Boa. Mas, então, como é que a gente tem feito, né? Eu particularmente, como consultor, eu estou uma semana por mês, né, lá na GBA, passo a semana inteira com eles. E aí, dentro desse período, a gente faz os treinamentos, né? Então, como o Moser falou, tiveram algumas fases, né? Desde comunicação do projeto, enfim, conforme a gente foi desenvolvendo as ferramentas, a gente foi explicando para as pessoas. Óbvio que a gente teve é uma das dificuldades, né? Porque como fora dessa semana não estou lá, tem algumas dúvidas que daí eu tenho um período ali para responder, enfim. Mas a gente tem reforçado, né, o treinamento ao longo da jornada. A gente, quando eu vou para lá, a gente passa de novo alguns pontos. E a gente também tem utilizado a tecnologia para auxiliar, né? Então, a gente tem gravado alguns vídeos, né? Então, a gente deixa ele dentro da plataforma ali. Tem vídeos tutoriais. Então, a pessoa ali, como é que faz tal coisa? Então, está ali disponível, né, para ela consultar. Então, a gente tem se ancorado um pouco nisso. E aí, a tua pergunta, Bruno, em relação à mentalidade Lean nas pessoas, né? O que a gente tem feito, enfim, de formação nesse sentido? A gente tem ido de uma forma muito branda, até para não assustar as pessoas, né? Porque a gente chegar dentro de uma indústria, né, essa questão de processo, meta, número, enfim, é uma coisa mais consolidada, vamos dizer assim. E aí a gente vem com umas palavras estranhas, enfim, o pessoal já fica meio assustado. Então, assim, a gente fez uma introdução para as pessoas saberem o que é, né? Mas a gente tem levado muito mais de uma forma, assim, de redesenhar o processo, melhorar o processo, fazer melhoria, né? Do que a gente trazer uma roupagem de ferramenta, alguma coisa assim muito forte nesse sentido. E até porque a gente tem, vamos dizer assim, uma disponibilidade para trabalhar, e a gente tem alguns objetivos em termos de transformação, e a gente tem um prazo para isso. Então, a gente tem dedicado mais esforço nessa parte transformacional agora, de construção, né, do que propriamente treinar as pessoas nesse sentido, né? Mas elas estão sentindo qual que é o objetivo, e para mim isso é o que tem mais valor, né? Elas verem que o processo que elas faziam tem forma diferente de fazer, uma forma melhor, que ancorada em tecnologia melhora a vida delas. Então, acho que esse tem sido o norte aí do trabalho. O legal de dividir também, assim, a nível prático, né? Se eu me esquecer de alguma etapa, Eduardo, complementa aí, por favor. Mas ele começou com um trabalho, assim, de entrevistar a alta administração, mais no sentido de entendimento. Então, ele conversou comigo, né, bastante sobre o negócio, também com as lideranças. Feito isso, a gente decidiu a quatro mãos qual seria a primeira área ou o primeiro setor a ser atacado, porque uma empresa sempre tem inúmeros gargalos, né, e oportunidades em várias áreas, a gente tem que começar a virar o canhão para algum lugar, né? Posterior a isso, quando a gente começou a botar a mão na massa, a gente foi expondo o conceito Lean e o trabalho que a gente ia fazer aos poucos. Então, a nível prático, a gente reuniu todo mundo, né, e explicou de uma forma super, com uma comunicação acessível sobre o que é o Lean, a importância dele dentro do negócio, o que que a gente almeja, e o Eduardo trouxe ali alguns conceitos bastante claros ali, simples de entender, inclusive mostrou esse mapa da casinha ali que ele trouxe. E um ponto interessante, Bruno, é o seguinte, embora seja muito desafiador, implantar uma nova cultura, uma nova mentalidade de trabalho, quando as pessoas estão com muita sobrecarga de trabalho ou lidando com inúmeros problemas diários por ineficiência do processo, quando vem um trabalho externo para contribuir com a empresa, de primeiro momento, eu vou te dizer que quase 100% das pessoas compraram, porque elas viram no Lean e na forma que a gente apresentou um analgésico para as dores que a gente estava enfrentando todos os dias. Então eles olharam aquilo ali como um fio de esperança em linhas práticas do tipo assim, cara, minha vida vai melhorar.
né? Eu acredito nisso. Então, a compra do projeto, ela foi muito bem aceita, muito bem aceita. O pessoal ficou animado, assim, parece que, sabe, que vieram para o jogo de um jeito diferente. E aí os times, com muita curiosidade de saber como é que ia se suceder isso na prática. E à medida que a gente ia vencendo cada etapa, trazia para um treinamento para explicar a ferramenta, para explicar as funcionalidades. Depois a gente dava um período de tolerância no sentido de, ó, não tem problema se esquecer, se não lembrar, a gente está à disposição. Então a gente foi muito cauteloso e brando nessa transformação. O principal desafio não é bem a compra de um projeto como um todo. Eu acho que se tem mais desafio quando as pessoas entendem que elas não têm um problema. Como é que eu vou chegar para alguém que existe um problema e a pessoa acha que não tem um problema? Então, quando uma organização, quando uma empresa, um grupo ou um indivíduo acha que não tem um problema, aí sim eu tenho uma barreira inicial, né? Então, mas ali na GBA, o maior desafio é fazer com que essa metodologia seja de fato o dia a dia do negócio, né? Porque e aí a gente vem trabalhando engajamento. Quando não está no teu fluxo, não está no automático, interagir com a ferramenta e seguir certos procedimentos, uma hora tu faz, uma hora tu não faz. Uma hora tu faz e uma hora tu não faz. Então, é o tempo inteiro revisitando, mas eu diria hoje que quase 100% da GBA entende da ferramenta, sabe mexer, não tem nenhuma dúvida referente à funcionalidade, tem muito suporte de instrução, de treinamento e essas questões. Agora a gente está trabalhando num papel de reforçar a importância, né, e revisitar o nosso primeiro treinamento, que é, cara, para esse projeto maturar e levantar voo, a gente vai precisar do engajamento de todos. Vai ser difícil no início, mas depois a gente vai ter ganhos em todas as frentes, inclusive na tua qualidade de vida dentro da empresa, né? Então a gente é muito recíproco nesse sentido. O Eduardo vem nos ajudando bastante, assim. Agora, se é assim em todas as empresas, não sei. Depende do nível de maturidade da organização, depende o quanto aquele grupo de pessoas tem influência sobre suas lideranças. E, de novo, se o líder não comprar, dificilmente os liderados vão comprar. Na verdade, é quase improvável, né? E o Eduardo, inclusive, assim, por detrás dos bastidores, no início do projeto, falou: cara, eu tô impressionado, eu tava esperando. Cara, muita barreira, muito questionamento, muito semblante fazendo uma cara como se quem diz, mais uma coisa que vai atrapalhar o meu trabalho. Então, no caso da GBA, em virtude dos inúmeros desafios de gestão de informação, os caras viram assim como um analgésico para uma dor que está doendo bastante, Cara, né? esse é um sinal muito legal de uma aplicação Lean sendo bem feita, porque o Lean tem que resolver problemas. E a gente fala de Lean, a gente fala do quê? Respeito às pessoas. Então, respeitar a individualidade das pessoas é fundamental. Bom, tem duas excelentes perguntas aqui. Antes de colocar as perguntas, eu queria fazer um convite aqui para o pessoal que está online com a gente. Há cerca de 2 semanas atrás, a gente fez a 28ª edição do Fórum Nacional Lean em Fortaleza. Foi simplesmente espetacular, foi a nossa primeira edição ali na cidade, no estado, uma receptividade muito boa, excelentes cases da região. E mal desembarcamos de Fortaleza, a gente já tem o próximo encontro em São Paulo, que vai ser no dia 14 e 15 de agosto, um evento com mais de 40 palestras. Vai ter Lean Office, Lean na saúde, manufatura, logística, serviços, digital, painel de Lean, inteligência artificial, mini workshop, extremamente completo. E para o pessoal que está aqui online com a gente, eu deixei aqui meus contatos, me chama aqui que eu mando um cupom de desconto para vocês. Inclusive, Mozart e Eduardo, vocês são convidados também a estarem com a gente. Então vamos Certeza. lá, gente. Pergunta do Ângelo. Fantástico este trabalho. Já trabalhei bastante com aplicação de conceitos Lean em processos de marketing, vendas e serviços. E conheço as dores para desenvolver soluções como estas. A pergunta dele é: como funciona a integração desses workflows do Power Automate
com outros sistemas da empresa, como ERP, CRM e etc. Funciona mais como um sistema de workflow ou há tarefas que já são integradas automaticamente? Bom, eu acho que eu respondo essa, né, mano? Com certeza. Vamos lá. Então, integração com a questão de sistemas como RP, enfim, né? Hoje, o que a gente desenvolveu ali é muito mais como um sistema de workflows, assim, para a gente conseguir gerenciar os processos, essas passagens de bastão, né? Mas, por exemplo, tem tarefas que o sistema gera ali que a execução dela é no RP, né? O Power Automate ele permite fazer integrações com os RPs via API, enfim, né? Vamos dizer assim, uma aplicação um pouco mais avançada, né? Não, talvez um usuário inicial não consiga desenvolver, diferente daquela aplicação para que eu mostrei para vocês ali do fluxo de férias, que manda um e-mail, enfim, que ela é muito mais simples, mas é possível fazer. Na GBA, o que a gente fez em termos de integração, né? Para vocês verem em termos de viabilidade, a questão da base de colaboradores, porque várias daquelas solicitações que o supervisor faz ali, ele tem que referenciar o colaborador, né? Então, aí tem que colocar o código, o centro de custo dele, enfim, né? Coisas que antes, por exemplo, ele tinha que procurar no sistema, voltar no formulário do Excel para preencher. Hoje, como a gente traz essa informação ali para dentro, ele só seleciona o colaborador e a gente já sabe qual que é o código dele, qual que é o centro de custo, enfim, e consegue fazer todo o trâmite de informação, tá? Mas ele funciona mais como um sistema de workflow para a gente conseguir enxergar os processos, enxergar essas passagens de bastão e garantir que tudo vai acontecer da melhor forma. Muito bom. A próxima pergunta é do Markson. Parabéns ao trabalho realizado, ficou muito bem feito. Imagino que esta ferramenta que foi desenvolvida também deve ajudar bastante na gestão de indicadores, possivelmente calcular algumas métricas Lean, tempo de ciclo, lead time de processo, lead time total. Então, a pergunta que gostaria de fazer é como funciona a gestão dos indicadores? Perfeito. Bom, eu acho que daí é um ponto que vale destacar, né? Quando você está construindo essas ferramentas, a modelagem que se faz, ela é muito importante para que gere os dados que a gente quer trabalhar. Então, um dado que é muito importante no caso da GBA é lead time. Por quê? Porque o cliente na ponta, ele quer agilidade, né? A gente fala lá do primeiro princípio do Lean, é a gente saber o que é valor para o cliente. Inclusive, falando de low code, a gente fez algumas automações ali para rodar uma pesquisa de NPS automática, né, mano? Dispara já para os clientes, e aquilo nos traz muita informação preciosa do que a gente tem que trabalhar internamente. Então, assim, uma coisa que aparece lá muitas vezes é agilidade, agilidade. Então, a gente, quando mapeou aqui, todos os processos a gente mede o lead time, todas as tarefas a gente mede o lead time. Ou seja, quando que aquilo foi criado, quando que aquilo foi finalizado, né? Então, essa é a principal métrica que a gente tem trabalhado ali. Tempo de ciclo não faz tanto sentido, né, para o negócio, então a gente não tem monitorado ali, mas lead time a gente mede. Aí a pergunta é assim, como que a gente faz a gestão desses indicadores? E a gente está bem nessa etapa, vamos dizer assim, do projeto. O projeto começou no início do ano, né, como eu falei para vocês. A gente queria ter entrado com a parte dos GDs agora em maio, né, a gente teve que adiar um pouquinho pela turbulência lá das enchentes, mas agora no mês de julho é o trabalho que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai pegar, né? A gente vai estruturar um modelo de reuniões e gestão que tenha ali em si os indicadores e eles vão se alimentar dessa base. Então, a gente fez toda uma construção agora para a gente ter o indicador e começar a monitorar. Mas a gente vai monitorar, né, usando lá a abordagem do GD, que é uma questão muito forte dentro do Lean. Muito bom. Hoje o Moser faz uma gestão mais dele, né? Alguns supervisores, analistas também olham ali, mas de forma mais estruturada e olhando para o sistema de ABA de excelência, a gente vai abordar dessa forma. Muito bom, quero agradecer Eduardo Mozart ter compartilhado muito conhecimento, um case de fato espetacular. Eu desejo muito sucesso para que, quem sabe, em breve vocês possam até estar apresentando no Fórum Nacional Lean, compartilhando essa experiência com mais pessoas, levando um time da GBA para eles falarem sobre o que está acontecendo. Com certeza vai ser inspiração para muitas pessoas. Agradecer também o pessoal que prestigiou aqui a live, esteve aqui com a gente, pessoal aí do início ao fim, aí isso demonstra aí a qualidade da informação que vocês transmitiram. E aí eu queria abrir para vocês, se vocês tiverem algumas considerações finais, e na sequência a gente já encerra a live.
Quer começar, Moza? Pode ser, bom, prazer imenso aí poder dividir o tempo com vocês. Espero que a gente possa ter contribuído, ah, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia. Tenho muita sorte de ter conhecido o Lean e especificamente aí o trabalho da Falcos e do Eduardo. Enfim, eu tenho assim muita convicção de que vai ser um trabalho muito bacana, como já vem sendo, mas mais maduro mais adiante, para que a gente possa realmente, Bruno, poder compartilhar. E assim, galera, o meu sentimento, tá? E eu tô vendo isso na prática. Tá muito difícil encontrar pessoas, com a especialidade de vocês focada em serviços, né? E toda e qualquer empresa, em maior ou menor grau, né, tem uma cúpula de serviços. E ali é uma bolha invisível de ineficiências, né? Então, quer dizer, é um mercado imenso. Eu vou falar só dos números de facilities. Facilities tem um mercado de 150 bilhões de tamanho de mercado, são mais de 100 mil empresas, e hoje facilities no Brasil representa 0,8 do PIB, ao passo que Estados Unidos 1,6, ou seja, o dobro. Então, o mercado de facilities, além de já ser imenso, ele tem uma perspectiva de crescimento quando a gente olha para os países desenvolvidos. Canadá, facilities chega a representar 3%. Então, assim, o mercado de serviços e também áreas de serviços precisam de vocês, precisam, de verdade. Então, eu faço um apelo aqui para que vocês possam passar essa mensagem, porque, cara, o trabalho de vocês é valioso, valioso demais, demais. E na linha final, a gente quer gerar qualidade para o ecossistema como um todo, né? Então, são essas palavras. Queria agradecer aí pela participação e convite também. Bom, eu também agradeço a oportunidade aí, Bruno, de compartilhar um pouquinho. É um assunto que, se deixar aqui, a gente ficava, acho, umas 4, 5 horas tranquilamente falando e discutindo, né? Mas espero que tenha agregado para o pessoal aí, pelo menos, essa breve passagem do que a gente tem vivenciado e trabalhado lá. Eu fui, antes de virar consultor e empresário, né, abrir a consultoria, era um profissional de melhoria dentro das empresas. Se eu pudesse dar uma dica simples, né, se aprofundem aí nessas ferramentas de low code. Acho que é uma coisa nova. A gente está vendo um movimento muito forte de inteligência artificial. São coisas que podem ser combinadas e é uma mão na roda para o profissional de link. Vamos lá, ele tem como missão resolver problemas, né? Antes da ferramenta, do método, a gente tem que resolver problema, e quem tem isso aí na caixa de ferramenta consegue avançar muito mais rápido. E me coloco à disposição, quem quiser saber um pouquinho mais, quiser conversar um pouquinho sobre esse tema, enfim, seu caso, né? Estou à disposição. Eu posso até colocar aqui no chat depois os meus contatos Se, ali. se você puder, inclusive, falar, Eduardo, porque para o pessoal que vai estar no YouTube, eles não vão ter acesso ao chat. Tá, tranquilo. Então, o meu e-mail é eduardo.vecchia@falcos.com.br, ou pode me chamar no WhatsApp ali. O DDD é 47 e o telefone é 991668329. Só chamar ali, a gente marca um bate-papo aí, compartilha um pouco mais de informação e da nossa visão sobre essa temática aí de Lean Office, ferramentas de digitalização e o que elas podem contribuir dentro dos negócios. Excelente. Mozart, se você quiser deixar o site da GBA, acho que é interessante também. Cortou, Bruno, no site da GBA? Isso? Isso, isso. Perfeito. Quem, quem sabe www.gbafacilities.com.br. aparece até novos clientes, né? Oh, então, é sempre bom, né? Vendas é um motor de crescimento do negócio também. Então, né, a gente fica aberto lá. Meu nome não é muito difícil de encontrar, né? Mozart Yanner, como tá aí no texto para vocês. Conseguem me achar no LinkedIn, podem me abordar ali tranquilamente. Estou à inteira disposição, inclusive para fazer benchmark, se for necessário, né? Eu acho que sempre tem aprendizado mútuo. Não me importa sobre hipótese alguma aí, dividir alguns números e tal, e gerar conhecimento para a galera aí. É isso, pessoal. Obrigado novamente. Espero vê-los em breve aí, quem sabe no próximo evento. Um abraço Tá para bem. todos. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, tchau.